A fumaça ainda subia dos campos de petróleo incendiados no Kuwait quando uma nova tempestade começou a se formar dentro do Iraque. Era março de 1991 e a Guerra do Golfo havia terminado oficialmente com a expulsão das tropas iraquianas do Kuwait pelas forças da coalizão lideradas pelos Estados Unidos. Saddam Hussein, embora militarmente derrotado, ainda estava no poder, enfraquecido, mas não caído. Foi nesse cenário de incerteza e caos que duas grandes revoltas explodiram no coração do Iraque. Uma no sul, liderada por xiitas, outra no norte, entre os curdos. Ambas tinham um objetivo comum: derrubar o regime de Saddam. Por um breve momento, o povo acreditou que o ditador cairia. Mas a esperança logo se tornaria tragédia. Durante a guerra, o presidente George H.W. Bush havia incentivado o povo iraquiano a se rebelar contra Saddam. Em transmissões de rádio feitas pela Voice of America, ele disse que o povo iraquiano deveria se levantar e exigir que Saddam renunciasse. Para muitos, especialmente entre os xiitas do sul e os curdos do norte, aquilo foi entendido como uma promessa de apoio. Assim que as tropas da coalizão recuaram e o cessar-fogo foi assinado, os primeiros levantes começaram. No sul, a cidade de Basra foi tomada por manifestantes xiitas, compostos por civis, soldados desertores e membros da oposição clandestina. Em questão de dias, a revolta se espalhou como fogo em palha seca, atingindo dezenas de cidades no sul iraquiano. Ao norte, os curdos, um povo historicamente oprimido pelo regime de Saddam, viram uma oportunidade rara de conquistar autonomia. Liderados por grupos como a União Patriótica do Kurdistão, PUQ, e o Partido Democrático do Kurdistão, KDP, os curdos tomaram cidades como Erbil, Suleimaniye e Dohuk. Parecia que o regime estava prestes a ruir por dentro. Saddam, porém, reagiu com uma ferocidade implacável. A coalizão havia proibido o uso de aeronaves de combate, mas helicópteros estavam permitidos para transporte. Saddam usou essa brecha para atacar os insurgentes com helicópteros armados, bombardeando cidades e vilarejos sem piedade. No sul, as forças leais ao regime lançaram uma campanha de reconquista. Tanques, helicópteros e milícias do Partido Baath retomaram uma a uma as cidades rebeladas. Milhares de xiitas foram massacrados. Em Karbala e Najaf, cidades sagradas para o islamismo xiita, mesquitas foram bombardeadas e os cadáveres se empilhavam nas ruas. Os rebeldes, sem apoio externo e mal armados, foram esmagados. Ao norte, os curdos resistiram por mais tempo, mas também foram vencidos. Cidades, aldeias inteiras destruídas. Civis fugiram aos milhões para as montanhas ou em direção às fronteiras da Turquia e do Irã. O êxodo curdo se transformou em uma catástrofe humanitária, com crianças morrendo de frio e fome nos campos improvisados nas montanhas. Apesar das promessas implícitas de apoio, a coalizão liderada pelos Estados Unidos não interveio. O objetivo da Guerra do Golfo sempre foi claro: expulsar o Iraque do Kuwait, não mudar o regime em Bagdá. Qualquer ação direta contra Saddam poderia provocar a fragmentação do país, o fortalecimento do Irã ou o surgimento de um vácuo de poder. Assim, o mundo assistiu de longe enquanto Saddam massacrava sua própria população. A diplomacia recuou e o silêncio cúmplice reinou nos corredores da ONU. Em abril de 1991, diante da catástrofe humanitária, os Estados Unidos e aliados criaram zonas de exclusão aérea no norte e no sul do país para proteger curdos e xiitas, mas já era tarde demais para milhares que haviam morrido ou perdido tudo. As revoltas de 1991 deixaram cicatrizes profundas na sociedade iraquiana. Para os xiitas, foi a lembrança dolorosa de um levante traído, e para os curdos,
mais uma página na longa história de perseguições. Para Saddam Hussein, a repressão bem-sucedida reafirmou seu controle absoluto sobre o país, pelo menos temporariamente. Mas, sob a superfície, o Iraque estava partido. O regime sobreviveu, mas a confiança entre o povo e o Estado havia sido irremediavelmente destruída. As revoltas de 1991 foram o grito sufocado de um povo cansado da tirania, um grito que o mundo ouviu, mas escolheu ignorar. As insurreições xiita e curda de 1991 são uma das passagens mais trágicas e esquecidas do pós-guerra do Golfo. Elas revelam como a geopolítica internacional, guiada por interesses estratégicos, pode abandonar povos inteiros à própria sorte. Saddam caiu apenas em 2003, mas o sangue derramado em 1991 jamais foi esquecido por aqueles que sobreviveram. Foi um levante que quase mudou a história do Iraque e que, ao ser esmagado, selou o destino de milhões por mais uma década de opressão.